A batalha de Yuta no corpo de Satoru Gojo está prestes a acabar. Sukuna é pego na armadilha dos feiticeiros após Inumaki aparecer e usar o seu poder contra o rei. Não se mova. Agora, Sukuna se encontra completamente imóvel e vulnerável, prestes a receber um vazio roxo direto do prodígio Yutokotsu no capítulo 262 de Jujutsu Kaisen. Depois de 3 longas semanas, finalmente estamos de volta com o mangá de Jujutsu, dando sequência ao capítulo passado que teve só 7 páginas. Para quem ficou um pouco confuso, o capítulo de hoje, que teve por volta de 13 páginas, é na verdade um complemento do capítulo passado, que ao todo fecham cerca de 20 páginas, que é o número de páginas padrão de um capítulo semanal da Jump. Então, vamos falar sobre a continuação do capítulo 262 do mangá, mas antes você já sabe, tire imediatamente o dedo do Sukuna daquele lugar e clique no botão do like para ajudar a divulgar esse vídeo. Se você não for inscrito, aproveita que essa é a reta final de Jujutsu para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e ainda ajudar a gente a continuar expandindo o domínio desse canal e você ficar por dentro de tudo sobre a reta final do mangá. E lembrando que para você, especialmente você fanboy do Sukuna que quer saber como é receber um vazio ilimitado na sua cabeça e ser bombardeado de informação e conhecimento, a Alura, nossa parceira de sempre aqui do canal, te oferece mais de 1.400 cursos para você sair dominando o mercado digital. Você que quer encontrar a carreira ideal para você como profissional de tecnologia, a Alura te leva desde o básico até o avançado nas mais diversas áreas, seja programação, design, edição de vídeo, tráfego pago, inteligência artificial e várias outras. Com apenas um plano, você tem acesso a todos os mais de 1.400 cursos para você aprender aí da sua casa. E lembrando sempre que quem é inscrito aqui do canal tem 15% de desconto na sua matrícula acessando o link na descrição e no comentário fixado e também pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela, beleza? Não perde tempo, clica no link e vem sentir como é o vazio ilimitado na prática. Vamos lá então, galera. A batalha entre Yutokotsu e Ryomen Sukuna continua, com o Yuta até que levando certa vantagem no mano a mano logo no começo do capítulo, e a primeira informação importante que tivemos foi a confirmação de que o Yuta não é capaz de usar outras das suas técnicas já copiadas. Essa era uma das principais dúvidas que a gente tinha e agora foi finalmente respondido pra gente. Então vamos entender o porquê disso agora. A explicação que tivemos nesse capítulo para o Yuta não poder usar outras das suas técnicas já copiadas é explicado pelo fato dessas técnicas serem armazenadas no corpo da Rika, que, como a gente sabe, serve como um HD externo para estocar as técnicas copiadas pelo Yuta. Tá, mas a gente viu que a Rika continua existindo e acordada nesse exato momento, então por que o Yuta não poderia ter acesso a essas técnicas? A resposta para isso é que, além do armazenamento das técnicas ficar com a Rika, ou melhor dizendo, ficar na Rika, a própria Rika está atrelada ao corpo e à alma do Yuta. Isso porque a Rika é uma projeção da energia do próprio Yuta. Ela foi criada a partir da energia do próprio Yuta. E o problema é que quando o Yuta muda de corpo com a técnica do Kenjaku e assume o corpo do Gojo, ele passa a usar a energia do seu hospedeiro, no caso, a energia de Satoru Gojo. Ou seja, o Yuta não tem mais acesso à sua própria energia amaldiçoada e, portanto, ele não tem mais acesso ao armazenamento de técnicas que se encontra na Rika. Por isso que ele se tornou incapaz de usar as técnicas copiadas pelo seu corpo original, porque a Rika continua sendo uma extensão da sua própria energia amaldiçoada que ele deixou de ter acesso a partir do momento que ele possuiu o corpo do Gojo. Essa eu achei que foi uma explicação muito boa, por sinal. Claro que, galera, aqui só vai um questionamento. Dado o nível de inteligência da Rika e pelo fato do corpo do Yuta estar portando o anel, como a gente viu ali no dedo dele, que é o objeto que libera a forma completa da Rika, talvez ela ainda pudesse participar da luta num confronto direto contra o Sukuna, lançando, principalmente lançando aquele laser do amor que ela usou contra o Geto no filme Zero, mesmo que ela não possa distribuir as técnicas copiadas pelo Yuta para o Yuta no corpo do Gojo. E como a gente viu a Rika abraçando o corpo morto do Yuta, talvez ela só esteja de luto por um momento e ainda possa ir para o campo de batalha descontar a sua raiva no Sukuna. Afinal, se fosse para Rika não poder ser utilizada de forma nenhuma, bastaria o autor nem
ter colocado ela presente nessa cena e dissesse que ela não pode ser invocada, agora que o corpo do Yuta está teoricamente morto. Mas se o autor colocou ela naquela cena, talvez ela ainda venha, melhor dizendo, a ser usada para alguma coisa. Pelo menos é isso que eu espero e acho muito plausível de acontecer. E vamos ser sinceros aqui, galera, se o autor quisesse, ele poderia até um pouco mais além. Considerando o nível de inteligência da Rika e a forma como ela é capaz de agir de forma quase que independente ao Yuta, mesmo que ela não pudesse liberar as técnicas copiadas para o Yuta no corpo do Gojo, talvez ela ainda pudesse liberar pelo menos algumas ferramentas amaldiçoadas, que poderiam muito bem ser usadas pelo Yuta no corpo do Gojo sem problema nenhum. Pelo menos é dessa forma que eu vejo, né? Mas vai saber se é só realmente o Yuta no corpo do próprio Yuta que pode ali, né, acessar o pendrive, acessar o HD externo que é a Rika e conseguir extrair não só, né, as técnicas amaldiçoadas, mas também as ferramentas amaldiçoadas. Mas pelo menos a Rika participando no X1, num combate direto, é algo que, porra, faz sentido acontecer. Mas de qualquer forma, outra coisa que foi explicada nesse capítulo é que seria impossível o Yuta, no caso, usar outras técnicas copiadas ao mesmo tempo em que ele usa a técnica de transferência de corpos do Kenjaku nesse momento, porque essa técnica do Kenjaku já é uma técnica copiada sendo utilizada e o Yuta não pode usar duas técnicas copiadas ao mesmo tempo. Então, na prática, essa circunstância tão específica que ele se encontra já descarta a possibilidade do Yuta usar outras técnicas copiadas do seu arsenal. Já do outro lado da batalha, vemos alguns questionamentos vindos do próprio Sukuna sobre o cenário atual em que eles dois se encontram. Sukuna deduz que o Yuta é capaz de copiar outras técnicas com a condição da Rika, consumindo uma parte do corpo do alvo da técnica que ele deseja copiar. Isso a gente sabe que funciona realmente dessa forma. Sukuna se pergunta o motivo do espírito da Rika não estar com o Yuta no campo de batalha nesse momento. Isso a gente já discutiu agorinha mesmo, né? Que pelo fato dela ainda estar na sua forma manifestada, pode ser que ela ainda apareça para ajudar o Yuta, nem que seja num combate direto. Sukuna também se pergunta se o Yuta é capaz de usar mais de uma técnica copiada ao mesmo tempo, e ele deduz que não, pelo que ele pôde ver quando o Yuta ativou a sua expansão de domínio, né? E não podia usar múltiplas técnicas copiadas ao mesmo tempo, ou seja, basicamente o cenário atual é o Yuta podendo usar apenas o ilimitado com os 6 olhos, enquanto o Sukuna não é capaz de usar o corte dimensional sem o braço esquerdo, e a única forma que ele tem de ultrapassar o infinito é através da amplificação. Mas apesar do cenário meio que parecer equilibrado de alguma forma para os dois lados, uma coisa passa a perturbar a mente do Sukuna. Uma lembrança da última técnica executada por Satoru Gojo. Um vazio roxo irrestrito que engoliu tanto Sukuna quanto o Mahoraga e o próprio Satoru Gojo. Sukuna se pergunta o que vai acontecer quando a técnica de transferência de corpos do Yuta chegar ao fim, se o Yuta continuaria vivo ou não. Mas e se o Yuta desde o começo não estivesse pensando além dessa batalha? E se ele realmente fosse para um tudo ou nada, reproduzindo o mesmo feito do seu mestre e lançando um vazio roxo em todas as direções? Era isso que o Sukuna tinha medo e precisava impedir a todo custo. Um ataque suicida vindo do próprio Yuta. E no instante seguinte, Yuta prepara um vazio roxo e começa o encantamento necessário para a execução da técnica. E nesse momento, podemos ver o Yuta acessando as memórias do Gojo uma por uma para saber exatamente como reproduzir aquela técnica. E essa parte gerou uma dúvida se as memórias do Gojo são adquiridas todas de uma vez ou se elas são transferidas de forma gradual. Ao meu ver, galera, a partir do momento que o Yuta se transferiu para o corpo do Gojo, ele já tem acesso a todas as memórias do Gojo. Mas também não é como se ele recebesse todas as memórias de uma só vez, como se ele estivesse recebendo um vazio ilimitado na cabeça. Não, ele tem acesso a todas as memórias, mas ele vai naturalmente se lembrando uma por uma, assim como eu e você a gente faz no dia a dia. A gente tem acesso a todas as nossas próprias lembranças e memórias, mas a gente não lembra de tudo ao mesmo tempo. A gente vai acessando essas memórias e se lembrando de cada coisa dependendo da situação, do contexto em que a gente se encontra. E eu acho que é isso que o Yuta ele tá fazendo, se lembrando de quando o Gojo executou o vazio
roxo para ele conseguir fazer o mesmo. Mas a princípio, ele já tem sim acesso a todas as memórias do seu professor. Porém, Sukuna, imaginando o pior, consegue impedir o Yuta de finalizar o encantamento do vazio roxo, mas o que ele não contava era que os feiticeiros já tinham uma carta na manga. De repente, Yuta saca um gravador de voz que diz: Foi mal, galera, foi mal. Essa eu não podia deixar de lançar enquanto... Foi mal. Desculpa se você estava assistindo em público. Eu prometo que essa vai ser a única vez. Mas voltando, de repente, uma voz é emitida pelo gravador. Não se mexa. Aquela não era uma técnica copiada pelo Yuta, mas sim o próprio Inumaki com a sua técnica da fala amaldiçoada, sacrificando a sua garganta para imobilizar Sukuna por completo. Agora não havia escapatória. Yuta prepararia mais uma vez o encantamento necessário para lançar um vazio roxo direto contra Sukuna. Que capítulo, hein, meus amigos? Agora, algumas dúvidas. Vamos lá, vamos aqui, que tem mais coisa. Agora, algumas dúvidas que eu queria levantar aqui. Primeiro, aquele gravador de voz, ele seria, na verdade, um radiotransmissor, uma espécie de rádio que o Inumaki usou para transferir, no caso, melhor dizendo, para transmitir a sua fala amaldiçoada naquele exato momento? Ou será que aquele realmente era um arquivo gravado, né? Um arquivo de áudio gravado pelo Inumaki antes da batalha, mas que só teve efeito colateral, né? Inclusive de ferrar com a garganta dele no momento em que o áudio foi reproduzido e tendo surtido efeito contra o Sukuna. Seria louco, né? Se fosse essa segunda opção. Enfim, é um detalhe bobo, mas que eu gostaria de saber pelo menos, sabe? Se foi realmente uma transmissão ali de rádio ao vivo ou se realmente o Inumaki ele é capaz de ativar ali, plantar a semente, né, da sua técnica amaldiçoada gravando um áudio, mas só quando ela atinge o seu alvo é que ele sente ali o impacto, o efeito colateral na sua própria garganta. Outra coisa que eu vi algumas pessoas se questionarem é por que os feiticeiros não usaram essa armadilha, esse plano, para parar o Sukuna quando ele estava prestes a ser morto pela espada da execução do Higuruma, pelas mãos, inclusive, do próprio Itadori. Galera, convenhamos, quem iria imaginar que o Sukuna ia mandar aquele malabarismo de perder a ferramenta amaldiçoada ao invés da própria técnica quando ele foi julgado culpado lá no tribunal? Porra! Ninguém, né, meu amigo? Tanto que ninguém em sã consciência aceitou aquela desculpa. Então, era pra ter sido muito mais fácil fincar a espada no Sukuna sem ele poder usar técnica de corte nenhuma. Ninguém previu que ele conseguiria mandar um malabarismo com aquele que só realmente o autor para fazer algo como aquilo. Ou seja, não teria como eles preverem que eles iam precisar usar o gravador de voz naquele momento, mas de fato, vendo ali no meio do calor do momento que a coisa deu ruim e vendo que o Sukuna precisaria ainda ser parado para que eles fincassem a espada, seria sim conveniente se eles usassem, por exemplo, a técnica de teletransporte do Ui Ui para levar o gravador de voz e eles tentassem imobilizar o Sukuna dessa forma. Mas enfim, seria interessante, né, se capítulo que vem, por exemplo, a gente tivesse um pequeno flashback só para explicar um pouco do contexto, né, desse plano dos feiticeiros. É comum o autor ele fazer isso, ele mostra alguma coisa no presente e depois no capítulo que vem ele volta um pouco no tempo para explicar o contexto daquilo, o que levou os feiticeiros a elaborarem aquele plano. Então vamos torcer para que alguma explicação seja dada semana que vem. E uma última dúvida que eu queria levantar é se esse vazio roxo que o Yuta planeja lançar é de fato um vazio roxo suicida ou se esse é apenas um vazio roxo normal. Eu tô vendo muita gente apostando muito na primeira opção porque foi isso que o Sukuna ele imaginou que o Yuta faria, mas eu ainda fico com o pé atrás. Isso porque, diferente do Yuta nesse momento, o Gojo lá atrás precisava acertar 2 alvos de uma só vez, que era o Sukuna e o Mahoraga. Então fazia sentido ele, naquela circunstância, disparar o seu vazio roxo em todas as direções, mas esse não é o caso do Yuta. Ele tem o Sukuna completamente imóvel na sua frente, então eu não vejo qualquer motivo dele disparar um vazio roxo e se explodir junto do Sukuna no processo. Mas vamos ver. Particularmente, eu não vejo o Sukuna conseguindo desviar desse golpe e, na verdade, era exatamente isso que eu esperava que acontecesse e já vinha falando aqui pra vocês nos últimos vídeos, que a função
do Yuta nessa batalha é nerfar ainda mais o Sukuna, deixando ele praticamente na barra vermelha de vida, para aí sim, depois, o Itadori voltar à cena e assumir o protagonismo da luta e libertar finalmente o Megumi. Mas enfim, como sempre, eu quero ler as teorias de vocês aí nos comentários, lembrando que o link da Alura vai estar na descrição e no comentário fixado, e caso você queira saber exatamente como eu imagino que será o final perfeito para Jujutsu Kaisen, eu fiz um vídeo falando mais sobre isso, que vai aparecer na tela para você ir lá assistir agora, caso você não tenha assistido, beleza? Até a próxima, tchau!